Oi, pessoal do nono ano, vamos dar continuidade ao nosso capítulo. Nós estávamos falando do capítulo 15 da aplicação de teoremas de Pitágoras da nossa apostila 2, da página 356 a 368, dando continuidade, tá bem? Diagonal do paralelepípedo, a gente vai falar agora, da página 363. A figura abaixo ilustra um paralelepípedo, com todas suas faces são retangulares. Ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo. Letra A. Desenhe na figura acima uma das diagonais deste paralelepípedo. Ó, eu desenhei essa aqui, ó, DF. Não tem só essa, tá bem? Teria essa CE, teria a DG, enfim, teria 4 diagonais. Eu só desenhei uma. Destaque na mesma figura um triângulo retângulo que permita calcular o comprimento da diagonal que você desenhou. Então, como eu desenhei esta diagonal, eu prolonguei aqui para que eu construísse esse triângulo retângulo, tá bem? Mas a gente poderia fazer outra diagonal, tanto é que eu coloquei aqui, ó, há 4 possibilidades para o aluno desenhar uma diagonal. Mostramos uma delas a seguir. Nessa representamos a diagonal DF e o triângulo DFH, que seria esse aqui. Então, tinha 4 possibilidades, eu mostrei só uma. C. As dimensões do paralelepípedo representado são EF 4 centímetros, EH 3 centímetros e EA 12 centímetros. Encontre a medida da diagonal deste paralelepípedo. Para calcular a medida diagonal do paralelepípedo, vamos aplicar 2 vezes o teorema de Pitágoras. Primeiro, no triângulo EFH, retângulo em E. Vai ficar A ao quadrado e B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado vai ser a medida de FH, o cateto EF e o outro cateto EH. Essa diagonal aqui eu não sei, eu continuei chamando de FH. Esse cateto eu sei que mede 4. E esse outro cateto eu sei que mede quanto? 2. Então, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. 16 mais 9 vai dar o quê? 25. Para eliminar esse quadrado, nós colocamos o 25 na raiz. Raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Então, a diagonal FH vai medir quanto? 5. No triângulo, vamos no outro, DFH, retângulo em H, nós temos a diagonal DF, o cateto DH e o outro cateto FH. A diagonal DF a gente não sabe. O cateto DH mede 12, o cateto FH mede 5. 12 vezes 12, 144, 5 vezes 5, 25. Somou, deu 169. Para eliminar esse quadrado, eu vou pôr o 169 na raiz. Raiz quadrada de 169 vai dar quanto? 3. Logo, a diagonal do paralelepípedo vai ser quanto? 13 centímetros. Vocês vão fazer o exercício 1 e 2 da página 363 e 364. Reta tangente a uma circunferência. Página 364. Dizemos que uma reta é tangente a uma circunferência quando elas têm um único ponto em comum. A reta R é tangente à circunferência C, de centro no ponto O, tá vendo? Ó? O ponto T comum à reta e à circunferência é chamado ponto de tangência. Agora você vai investigar uma propriedade muito importante das retas tangente, uma das circunferências. Para isso, vamos retomar a uma propriedade vista no 7º ano. Considere a reta R, o ponto P está fora de R. Os pontos A, B, C e D representam
pertencem à reta. Qual dos dois segmentos tem menor medida? O PC ou o PD? E justifique a sua resposta. Como PC é cateto e PD é hipotenusa, imagina um triângulo aqui, ó. Isso aqui é um cateto, isso aqui é uma hipotenusa. O triângulo PCD, concluímos que a medida de PAC é menor que a medida de PAD. Por quê? Porque o cateto é sempre menor do que a hipotenusa. B. Dentre todos os pontos marcados na reta R, qual está mais próximo do ponto P? E explique seu raciocínio. Vamos lá. Dentre todos os pontos que está lá naquela reta R, o S é o que está mais próximo do ponto P. Tomando outro ponto qualquer da reta R, chamamos de X. Sempre formaremos um triângulo PCX, retângulo AC. Assim como o PC será cateto e PX será a hipotenusa desse triângulo, então quer dizer que PC é o quê? É menor que PX. Qual é a menor distância entre um ponto e uma reta? A menor distância entre um ponto e uma reta é a medida do segmento que parte do ponto e que chegue à reta, e esta está contido numa reta perpendicular, ou seja, tem um ângulo de 90 graus. Volta aqui, ó. Toda vez que você partir de um ponto e chegar na reta e formar um ângulo de 90 graus, então quer dizer que esse é o caminho mais curto que eu tenho entre essa reta e este ponto. Vamos lá. Página 365, exercício 2. Considere a circunferência de centro O e raio de medida 5 centímetros desenhada a seguir. A reta R, que é essa aqui, tangencia a circunferência no ponto T, que é o ponto que tangencia essa circunferência. Qual é a distância entre os pontos O e T? Isso aqui não é o raio de uma circunferência? E ele não disse que o raio mede 5 centímetros, então quer dizer que de O a T vai medir o quê? 5 centímetros. B. A distância entre os pontos O e P é maior ou menor? É maior, menor ou igual a 5 centímetros? A distância de O a P é maior que 5 centímetros, pois P está fora da circunferência. Então, eu sei que daqui até aqui já ia medir 5, porque é o raio. Então, como esse pedaço está fora e eu não sei quanto ele mede, mas eu já sei que vai ser maior do que 5. C. Dentre todos os pontos da reta R, qual está mais próximo ao ponto O? O T. É o que está mais próximo ao ponto O, porque é o raio da circunferência. D. Qual é a medida do ângulo formado pelo raio OT e a reta R? Explique seu raciocínio. A medida do ângulo formado pelo raio OT e pela reta R é 90 graus. Como T é o ponto da reta R mais próximo a O, ele está sobre a reta que passa por O e que é perpendicular a R. Escreva a seguir a conclusão que você chegou no item 2D sobre retas tangentes a uma circunferência. Se a reta R é tangente a uma circunferência de centro O num ponto T, então a reta R é perpendicular ao raio OT. Vocês vão fazer o exercício 1, 2, 3, 4 e 5 da página 366, 367 e 368. Bem, pessoal, aqui eu finalizo esse capítulo com vocês. Deixo os exercícios para vocês realizarem. Na próxima aula eu vou vir fazer a correção desses exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me encaminhem um e-mail. Coloquem lá no assunto 9º ano A, Matemática, professora Regina, para que eu possa visualizar mais rápido e poder respondê-los, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês.
Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!